Amém, irmãos? Muito boa noite, vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, edificando tua igreja, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deixa eu pegar minha água aqui, senão me perco. Bem, irmãos, hoje nós chegamos ao final do livro do profeta Malaquias. E eu não canso de falar, a minha brincadeira deveria chamar Epístola de Malaquias. Tamanha informação teológica que tem, tamanha riqueza doutrinária. Nós temos que lembrar que Malaquias é o princípio regulador do culto. Entendeu? Nós vamos ter regras no Novo Testamento, eu quero discutir um pouco isso semana que vem, quarta-feira, que, veja, são coisas muito claras que o apóstolo Paulo deixou, uma ou outra coisa que os demais apóstolos deixaram, mas o princípio que Malaquias toca, ele está muito ligado a com que coração você faz as coisas. Qual é a sua visão do Senhor? Qual é a maneira que você enxerga o agir de Deus? A gente percebe que Malaquias, assim, o povo, o coração do povo é totalmente descortinado. E nesse fechamento que a gente vai ver do livro, fica muito claro. Veja, o último capítulo nós falamos sobre a questão de dízimo e oferta. Veja, dinheiro não é um problema para Deus. O Senhor é dono do ouro da prata. O problema para Deus é a nossa idolatria com o dinheiro. Entendeu? O problema para Deus é eu fazer as minhas contribuições de maneira correta. Aqui nós tínhamos um povo que estava passando numa fase difícil, debaixo de um governo estrangeiro. Eles tinham retornado para a terra. Fazia quase um século que eles tinham retornado para a terra. Mas a economia ainda estava bem abalada. O governo persa cobrava pesados impostos. E eles não tinham um rei judeu. E aí vinha a grande pergunta: Senhor, onde é que estão as promessas? Nós temos que lembrar que havia uma promessa na aliança davídica, de que o descendente de Davi governaria Israel, se sentaria. Nós sabemos, é lógico que esse descendente está falando de Jesus Cristo, entendeu? Mas nós temos que entender qual é a visão teológica. O máximo que eles chegaram perto ali foi o quê? Foi Zorobabel, em 520 por ali governando, foi Neemias em 2 governos. Provavelmente Malaquias aqui estava profetizando entre os 2 governos de Neemias, mas tínhamos que entender que eles estavam debaixo de um rei pagão. Ciro é chamado o meu servo na palavra de Deus, mas não entenda Ciro como alguém convertido. Não existe sinal na Escritura de que Ciro se converteu. Ciro acreditava no Deus da Bíblia? Sim. Só que a questão não é apenas acreditar, é você acreditar num ponto onde você abre mão de adorar outros deuses. Que é o que muitos teólogos acham que aconteceu com Nabucodonosor. Na verdade, a religião que o rei Ciro mostrava, ele era do zoroastrismo. Uma religião lá da Pérsia, hoje Irã. Até hoje existe templo do deus Zoroastro. Então, assim, na prática, para o povo judeu, eles estavam debaixo de um rei pagão. E a pergunta é, aonde estão as promessas? E aí o povo, no capítulo anterior, veio reclamando, falando o seguinte: olha, é muito melhor, não vale a pena servir a Deus. Por quê? Porque os ímpios prosperam. Muitas vezes, até o dia de hoje, essa pergunta quer se repetir. Vamos tentar retomar o quadro da igreja primitiva. Veja, os cristãos, talvez entre os mais piedosos da história.
morreram aos milhares, comidos pelos leões, torturados, queimados vivos. Morreram de fome, foram torturados. Torturados por quem? Por gente importante, por gente rica, por gente bem de dinheiro. Você vê gente na história, por exemplo, existe um caso de um herói da fé que morava na Gália, hoje França, que o povo cristão estava sendo julgado. Aí um rapaz da sociedade romana se levantou e começou a questionar o magistrado, falando, olha, esse povo ajuda os pobres, esse povo ele ajuda as crianças abandonadas da rua, esse povo recolhe os idosos, esse povo não fala mal do governo. Por que vocês estão fazendo isso com o povo? Aí, em vez do magistrado ouvir o que ele estava falando, porque ele era uma figura importante da sociedade, o magistrado perguntou, você também é cristão? Aí ele ousadamente falou, não, eu também sou cristão. O que o magistrado falou? Então prende ele também. E aí ele foi um dos mais judiados, porque ele passou a ser chamado o advogado dos crentes. Então, assim, essa pergunta, por que prosperam os ímpios, ela é uma pergunta pertinente. Deus ele começa a responder ela no capítulo 2 para o 3. E a resposta que Deus dá é o seguinte, quando ele fala que ele vai enviar o Messias, o seu mensageiro. Aí nós vimos juntos, qual era o trabalho do Messias? Batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. O que era batizar com o Espírito Santo? Era o novo nascimento, o Espírito Santo de Deus vir ser um só com o nosso espírito regenerado. O que era o batismo com fogo? Era o Senhor com a pá, recolhendo a palha do chão e jogando na fornalha para ser queimado. Era o juízo. Então Deus ele começa a responder com uma resposta escatológica. Deus começa a responder falando do destino dos ímpios. Por exemplo, tivemos uma questão chata essa semana. Até sexta-feira passada, nossa querida irmã Dani estava indo para a igreja, estava trabalhando, estava cuidando dos assuntos da vida. De repente deu uma dor, foi internada com uma hérnia, foi para um bom hospital. Nesse hospital, aguardando uma cirurgia, teve um ataque cardíaco, faleceu com 49 anos. Na flor da idade. Aí você fala, mas Senhor, por quê? A resposta nossa tem que ser, não sei. A única coisa que eu sei é que Deus quis assim, senão não acontecia. Agora, uma coisa eu sei, ela serviu o Senhor, ela amava o Senhor, ela procurava fazer a obra de Deus, desligou aqui e ligou lá. Já está espiritualmente diante do Senhor. O seu corpo foi para a sepultura. Mas como seu pai, o espírito já está com Deus, perfeito, consciente, face a face com Jesus. Sendo enxugada toda lágrima, cessando toda dor. O que nós temos que entender através do livro do profeta Malaquias? Nem todas as nossas respostas são para o dia de hoje. Muitas das nossas respostas são escatológicas, apontam para o futuro, apontam para o fim, apontam para as promessas. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livres de todo o mal. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também falou, olha, vocês serão odiados por causa do meu nome. Da mesma maneira que eu fui odiado, vocês também vão ser. Sereis perseguidos de uma cidade a outra. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Nós não podemos dar determinadas liberdades para os nossos pensamentos. E essa pergunta, por que prosperam os ímpios? Ela é uma pergunta perigosa. Eu não estou dizendo para você não ter cérebro. Eu estou dizendo para você ter uma mente correta.
Entendeu? E quando você olhar, não apenas olhar para essa vida. Quando Paulo foi questionado sobre a ressurreição de Cristo, porque a grande questão do povo grego era o seguinte: como que Deus, primeiro, veio em carne humana? O povo grego era um absurdo. Como que a deidade foi habitar no corpo? Já que, na visão grega, tudo que havia de ruim estava no corpo. Segundo ponto, como que ele morreu, ressuscitou e ressuscitou num mesmo corpo glorificado? Entendeu? Então a ressurreição era questionada. Aí Paulo, numa frase, fala o seguinte: se Cristo não ressuscitou, somos os piores dos homens. Aí ele fala de tudo que ele foi exposto, toda a tribulação, toda a angústia. E aí ele fala uma frase que é clássica: olha, se Cristo ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Morreu, acabou. Agora, a verdade da Escritura é o seguinte: existe um homem no céu, o nosso Deus, Jesus Cristo, em corpo perfeito, incorruptível, as primícias dos que dormem. O primogênito, antes ele era o unigênito, o único da espécie. Mas ao morrer e ressuscitar, ele se tornou primogênito de muitos irmãos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confissão, essa é a nossa confiança. Amém? Então, dentro dessa característica que nós temos que correr aqui no final do livro de Malaquias. Vocês vão ver que Deus o tempo todo vai falar da vinda do Messias. Ao falar da vinda do Messias, ele está falando da vida eterna, da salvação, da eternidade. Esse é o alvo. Amém? Amém. Então vamos à nossa pregação. Malaquias, capítulo 3, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Olha que interessante. Esse parágrafo começa com Deus fazendo mais uma acusação. Deus chega e fala: olha, as palavras de vocês estão sendo extremamente pesadas contra mim. Estão sendo extremamente agressivas. Não somente isso. Além de ser agressivo, vocês estão falando, mas em que eu tenho sido agressivo? O que é que eu tenho falado contra ti, ó Deus? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer, temos que tomar cuidado. E em relação a Deus, ele é onisciente. Não é apenas o que eu digo, é o que eu penso também. Ele sonda os corações. Ele escrutina as mentes e os nossos pensamentos. Sabe tudo. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe a palavra que vai ser falada. Então, quando eu lido com coisas assim, é necessário tomar cuidado. Imagina um povo. Imagina Deus chegando para você e falando: olha, o que você tem pensado em falar de mim é extremamente duro. Já é um problema. Mas aqui tem dois problemas, porque o povo fala: mas espera aí, o que nós temos sido duro? Lembra que o pior cego é aquele que não quer ver? Aquela famosa frase de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um ditado, mostrando que a gente tem que ter ouvidos abertos. Então esse é o contexto do final do capítulo. E aí o 14 continua. Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Olha que interessante. O povo começou a reclamar: é inútil servir a Deus. O que adianta a gente guardar os preceitos? Olha que interessante. Eles achavam que estavam guardando o preceito, mas eles estavam retendo o dízimo.
Eles estavam, o dízimo que mandava o animal para sacrifício, o animal impróprio. Eles estavam num culto contaminado. Eles estavam casados com mulheres estrangeiras. E aí eles tinham cara de pau. Nós seguimos o seu preceito. Eu vou para a igreja. Pastor manda baixar a cabeça e fechar os olhos, eu abaixo a cabeça e fecho os olhos. Pastor manda dar glória a Deus, aleluia, eu dou glória a Deus, aleluia. Pastor manda levantar, eu levanto. Pastor manda sentar, eu sento. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumpro toda a regra religiosa. É isso que o povo está falando aqui. Eu pergunto, não tem muita gente hoje que a vida cristã dele é apenas regra religiosa? É um cristianismo vazio. É um cristianismo desprovido de realidade em Cristo. É um cristianismo fajuto. Que nem de perto é o cristianismo bíblico. E o povo pergunta, Senhor, por que eu estou sofrendo, Senhor? Porque as coisas estão dando errada. Primeiro, Deus não é loteria, na qual Ele é obrigado a que dê tudo certo. Segundo, será que está tudo tão bem assim? Será que aquilo que você tem dito, que está muito certo que você faz, se passar pelo padrão da Escritura, será que passa? Por exemplo, um testemunho aqui, essa semana nós tivemos a triste notícia da morte do pastor Rina, fundador do Bola de Neve. Fiquei chateado. E nós sabemos que esse querido irmão passou por problemas no seu casamento esse ano. E foi exposto publicamente. Estava afastado das suas atividades. Aí nós sabemos pela Bíblia que Deus às vezes recolhe pessoas, não sabemos? É inevitável não pensar que Deus recolheu um rapaz da minha idade, rapaz há muitos anos, né? Vai passando o tempo, né, Vicente? A gente vai ficando rapaz há muitos anos, né? Veja, teve um tipo de acidente de moto, o garupa, que era um jovenzinho, não se fez nada, não sofreu um arranhão. E ele morreu, é algo para pensar. Aí assim, para servir de testemunho para os irmãos. Imediatamente veio o pensamento, será que Deus recolheu? Aí veio o segundo pensamento, eu falei, Senhor, em que eu sou melhor que ele? Eu sou bem pior. Se for comparar minha vida com a dele, coitado de mim. E aí já veio um temor. Porque eu sei que eu não presto. Eu conheço as minhas deficiências. Eu conheço o pecado que assola a minha mente. A gente tenta andar certo com todo o nosso coração, mas alguém pode chegar diante de Deus e filtrar todos os seus pensamentos. E falar, não, eu sou joia. Gente, nós somos presunçosos. A gente tem uma visão de nós mesmos muito maior do que a gente deveria. Algumas vezes a gente acha que se não for a gente, a obra de Deus não vai acontecer. E sinceramente, eu falei, nossa Senhor, misericórdia de mim. Porque se o Senhor recolheu esse irmão, em que eu sou melhor que ele? Eu não conheço o coração dele, mas o meu eu conheço. E provavelmente eu sou pior que ele. Imediatamente, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Entendeu? E assim, contando para vocês aqui, o que eu quero? Que vocês compreendam o íntimo de cada um. E eu creio que com atitudes assim,
pelo menos a gente mantém a bolinha baixa, né? Mais humilde. A gente se esforça, irmãos, olha, eu procuro fazer o meu melhor. Mas eu tive uma convicção que nada eu sou melhor que aquele irmão. Entendeu? E talvez se tivesse que recolher alguém, tinha que ser eu primeiro. E só pela graça e misericórdia de Deus que ele ainda tem me aturado no ministério, na vida, liderando vocês. Entendeu? Porque às vezes você se ilude, fala, nossa, o irmão fala bem, estuda a Bíblia. Vou te dar meia hora do meu pensamento para você ler. Entendeu? E acho que isso também pode servir para alguns aqui. Muda o seu padrão de pecado. Sobe o nível. A gente acha que pecado é botar bomba em ônibus de criança. Nosso padrão de pecado é totalmente distorcido. Agora joga o padrão para a Escritura. Quando você joga o padrão para a Escritura, você só lembra de um versículo. Pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. E assim, a minha oração é que o Senhor me mantenha com esse coração humilde, que eu nunca ache de mim além do que seja. Entendeu? É o que o povo estava fazendo aqui. O povo estava tudo torto, estava tudo errado. Lógico que como presbítero da igreja, eu não vou incorrer nesses erros grosseiros daqui. Nem pode. Um presbítero que incorre nesses erros grosseiros do livro de Malaquias tem que ser tirado da liderança da igreja. Por isso que o que vocês veem, talvez você olhe e fale, não, o pastor está exagerando, eu estou falando de algo mais profundo. Estou falando de presunção. Você tem uma atitude, eu já estou aqui julgando, que vai na sua cabeça. Mas eu não sei nem direito que vai na minha, quem dera na sua. Ao julgar o que vai na sua cabeça, eu estou trazendo para mim um atributo de Deus. Estou trazendo para mim o atributo da onisciência. E estou me fazendo igual a Deus. Com outras palavras. Da mesma maneira, a pessoa não pôde vir no culto. Eu já penso um monte de coisa. Estou trazendo o atributo da onipresença. Deve ter ficado em casa. Entendeu? Percebe? O padrão que eu estou falando é mais alto. E eu tenho certeza, veja, que nós temos uma natureza pecaminosa. Que a gente corre o risco de incorrer nesses erros aqui. Agora, vamos agir de uma maneira prática. Eu creio que o melhor remédio para isso qual que é? Eu procurar me manter no padrão bíblico. Num primeiro aspecto, cuidar do meu testemunho público como cristão. Num segundo momento, cuidar com aquilo que eu falo. Porque palavras proferidas ferem. Palavras proferidas podem ser diabólicas. Elas incendeiam a floresta de discórdia. Entendeu? E terceiro ponto, pedir graça do Senhor para vigiar, policiar os pensamentos. A nossa natureza carnal vai trazer um pensamento, mas se você policiar, você tem condição de falar, puxa, Senhor, isso aí que eu estou pensando está errado, me perdoa. Resolveu. Porque eu imagino que na nossa peregrinação aqui na Terra, nós vamos ter esses momentos de erros em pensamento. E assim, se eu ver mais alguma solução, lógico que eu vou compartilhar com os irmãos, mas até onde eu vi, eu creio que uma confissão direta ao Senhor no próprio pensamento já ajuda um monte. Deus sabe o teu coração. Deus sabe se você está com a bola alta ou não. Entendeu?
Deus sabe se você está mantendo o coração humilde. Então assim, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Dele provém as fontes da vida. Cuidado com essa justiça própria. Cuidado. Nosso coração é enganoso, nosso coração é corrompido, nossa autoimagem é muito alta. Entendeu? Cuidado. Deus não precisa de nós. Sem a nossa existência, Deus continua sendo Deus. Ele é autoexistente. Deus não nos salvou porque Ele queria ser mais feliz. Na Trindade, Deus já existia, completo, satisfeito, único, perfeito. Na verdade, nós só viemos para dar dor de cabeça. Qual foi a nossa parte no relacionamento com Deus? Desobediência, homicídio, rebeldia. Quando o Senhor olha para a terra de uma maneira geral, o que Ele vê? Quando Ele olha para a existência humana desde Adão, que assim que Adão saiu do jardim do Éden, já aconteceu o primeiro homicídio. Está entendendo o que eu estou falando? Então eu creio que é muito saudável, sabe? Uma confissão contando. Quando você perceber um pensamento errado, joga a sua justiça fora, longe, e se aproxima de Deus. Ó, Senhor, perdão. Também não precisa exagerar, né? Fazer a missa do galo. O cara errou, vai fazer o culto de ação de graças. Não. Seja simples. Senhor, ó, errei. Acabou em pensamento mesmo. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 15. O povo continua falando. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Ó a frase do povo. Senhor, os poderosos do Brasil prosperam. E o teu povo passa fome. É o que estão falando aqui. Deus está denunciando essa obra do povo. Então cuidado quando você vê a prosperidade de alguém. Muito cuidado. Entenda, riqueza só o Senhor pode dar. Se alguém enricou é porque foi vontade do Senhor, mas ele roubou, não importa. Os métodos com os quais ele fez foram ferramentas da existência humana, do âmbito do homem, do âmbito da vontade humana, que Deus usou para cumprir o seu propósito. Entendeu? Deus não rouba ninguém, Deus não engana ninguém. Porém, Ele pode usar todas essas coisas para cumprir o seu propósito. Como Ele faz isso, nós não sabemos, a Bíblia não explica. Mas a Bíblia explica que Ele faz. Por exemplo, no livro de Atos, o apóstolo fala, olha, vocês mataram o Filho de Deus, vocês se juntaram com Herodes e com a liderança para matar o Filho de Deus. Ponto, não, vírgula, para cumprir o propósito eterno. Mas o texto mostra que eles fizeram porque quiseram, eles foram responsáveis, só que sem saber, estavam cumprindo o propósito de Deus, que era Jesus ser morto na cruz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então cuidado com o pensamento em relação aos ricos. Você não sabe qual é a vida da pessoa, você não sabe o destino aqui na terra. O destino final você sabe, se morrer sem Cristo é inferno, acabou. Inclusive nós podemos avaliar pela Escritura que vai haver rigor de juízo. Tem gente que vai ser julgado com maior rigor.
Pelo menos é o que Jesus fala. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se Sodoma e Gomorra tivessem feito o que fizeram aqui, eles teriam muito se arrependido. Vocês terão muito mais rigor no juízo. São palavras de Jesus. Então, cuidado com isso. Amém? E o texto continua, versículo 16. Olha a resposta da outra parte do povo. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que lhe se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que aconteceu aqui? Houve gente do povo, Deus está falando, que não entrou na conversa dos outros. E que não agiram na murmuração, na reclamação. O que Deus fala? Ó, esse aí vai ser memorial para mim. O que Deus está falando aqui? Está falando do futuro. Vocês vão se voltar para eles, vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve o Senhor. Isso aqui Deus está dando uma resposta escatológica para o povo. O povo, vocês estão dizendo que não vale a pena me servir. Vocês estão dizendo que eu abençoo o soberbo. Mas eu tenho um povo separado para mim. E vocês vão se voltar no futuro e vocês vão ver a diferença entre o meu povo e o incrédulo. O que Deus está fazendo aqui? Está consolando aqueles que o temem. O que Deus está falando aqui para a história da igreja? Todas as vezes que você vê o ímpio prosperar, lembra, existe um destino eterno. E nesse destino eterno, sem volta, só existe dois povos. O povo de Deus e o povo condenado, apartado de Deus pela eternidade. Sem volta. Deus vai nos enxugar toda lágrima. Não haverá mais pranto. Não haverá mais choro. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Foi triste, né, João, ver o corpo da irmã no caixão. Eu normalmente não tenho muito problema com isso. Eu sou meio friozão para essas coisas. Mas eu fiquei 30 segundos lá dentro. Porque foi triste ver. Entendeu? Mas aí vem aquela pergunta, ó morte, onde está? O último inimigo foi vencido. 1 Coríntios 15. Ó morte, onde está o teu alimento? Irmãos, Deus está dando a receita, ó irmão. O que Deus está falando aqui? Em outras palavras, vou parafrasear. Vai haver momentos de dificuldade na nossa vida, que o seu único consolo vai ser a vida eterna. O seu único consolo vai ser o destino eterno. E ó, vou te falar, hein? Deus é abençoador, hein? Deus nos cerca de bênçãos, hein? Se a gente olhar ao nosso redor, tem muito mimo de Deus, hein? Bastante mimo. Mas é uma postura madura na fé, entender que determinadas coisas eu tenho que olhar para a eternidade. É isso que o texto está querendo me ensinar. Entendeu? Uma das características é andar por fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. O versículo não está lá para você ficar imaginando casa própria. Que a turma pega esse versículo e fala, pensa na tua casa própria, pensa no teu carro zero. Já viu esses absurdos?
O versículo está lá para você entender o seguinte, olha, eu não estou vendo ainda ressurreto. Mas eu tenho fé, essa fé me traz a esperança, que mesmo que esse meu corpo vá à sepultura, um dia eu vou estar em forma perfeita, num corpo glorificado diante de Deus para toda a eternidade. Isso é fé. O primeiro exemplo é tolice. É estupidez gospel. Sabe estupidez evangélica? Isso é estupidez evangélica. Entendeu? Porque quando a gente entende que nós somos resgatados com o único propósito, que é glorificar o nome de Deus, o carro que eu ando, na verdade, lógico que eu falo isso com o maior temor, a minha preocupação deveria ser, se eu dou a partida, ele funciona. Lógico, irmãos, que eu gosto de carro bom, ninguém é bobo da cabeça, mas eu não vou botar meu foco de vida nisso, pô. Carro é carro, Deus é Deus, muito melhor. Amém? Vamos avançar, capítulo 4. Olha que interessante. Nós temos que entender que não existe a divisão de capítulo e versículo no livro original. A narrativa aqui continua. O 18 ele está falando, ó, vocês vão ver a diferença do justo e do ímpio. Ele vai entrar falando do mesmo assunto. Olha que interessante. Porque eis que aquele dia, que dia? O dia que você vê a diferença do justo e do ímpio. Entendeu? Está ligada à passagem anterior. Eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Novamente, Deus falando, escatologia, destino futuro. Ó, vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Deixa eu te dar uma segunda informação. Aquele dia vem como um fogo destruidor contra o soberbo e contra o ímpio. Palavra dura. E aí o Senhor continua, versículo 2, mas para vós, os que me temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis, como bezerros na estrebaria. O que Deus está falando aqui? Deus está falando da nossa salvação, no Messias, no Cristo. Está usando uma figura agrícola de bezerros pulando, do sol nascer. Gente, sol é renovo, sol é vida. Então o que Deus está falando? Para eles, fogo destruidor. Para vocês, alegria e justiça. Diferença entre o ímpio e o... Mas olha que interessante. Quando aquele povo ouviu essa palavra aqui a primeira vez, o povo que ouviu, no dia seguinte acordou, o mesmo rei Ciro estava governando, o mesmo cobrador de impostos veio receber o imposto, a mesma dificuldade de trabalho estava lá, ainda havia uma cidade com uma economia para ser reconstruída. Consegue entender isso? No dia seguinte. Ou porque Deus falou isso, bem na época de Malaquias, no dia seguinte foi o juízo final? Não, nós sabemos que esse dia ainda vai vir. Os irmãos concordam que o povo ouviu a primeira vez isso aqui? Concordam que eles foram dormir e acordaram? E ao acordar, o Artaxerxes estava lá? Entenderam? Várias vezes você não se depara com verdades da palavra de Deus. Essas verdades mexem com você. Essas verdades deixam você animado. Aí você volta para casa e vai dormir. E quando você acorda, você está no mesmo país,
na mesma realidade, na mesma dureza, cercado por pessoas incrédulas, cercado pelas mesmas dificuldades. Nada mudou. Não é essa a nossa vida. Só que é lógico, tem mudança, tem melhora. Mas em algumas coisas, eu conheço gente aqui que está orando por coisas há anos. E nada aconteceu. Às vezes até, como eu vi um irmão brincar, parece que você pegou chiclete de bola e colou embaixo da mesa da Santa Ceia. Porque quanto mais você ora, pior fica. Não tem área que parece assim? Você ora cheio de fé, piora. Não acontece. Quando você ora por algo e piora, concorda que a tua única expectativa é isso aqui? Entende a profundidade que está sendo ensinado aqui? E aí a passagem continua. Versículo 3, aí faz uma... Olha, a passagem aqui é dura, hein? E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O que Deus está falando aqui? Primeiro, que nós vamos julgar. Irmãos, Paulo fala que nós vamos julgar até os anjos. E aqui traz um quadro que nós vamos pisar os ímpios, a cinza dos ímpios. Uma palavra dura. Mas o que Deus está chamando aqui? Ei, povo, se volta para a minha lei. Lembra de Moisés, meu servo, lembra da minha lei. Siga os meus estatutos, siga o meu juízo. O que Deus está dando aqui? Lembra que a lei era condicional. Se vós atentardes para os meus estatutos, as seguintes bênçãos te seguirão. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. 14 versículos de bênção. Mas se desobedecerem as seguintes maldições, isso é a lei de Moisés. Não vale mais para hoje. Entendeu? Hoje nós não nos relacionamos com Deus dessa forma. Hoje, Deus manda obedecer e acabou. 1006 ordenanças, obedece e acabou. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dá graças. Mas a gente conhece a natureza de Deus, ele nos cerca, né? Mas o princípio de se voltar para a sua verdade, eu não estou mais debaixo da lei de Moisés. Mas veja, obedecer é saudável. Obedecer traz bom fruto. Porque as palavras do Senhor são puras. E as palavras do Senhor são vida e paz. Bendito aquele que constrói a sua casa na rocha. A rocha é, segundo Jesus, a verdade da palavra dele. Virão as tempestades. A água da correnteza vai bater. E a sua casa, que é a sua vida, não vai ser levada. Esse princípio aqui é um princípio protetor, que vale até hoje. Povo, me obedece, me segue. Existem bênçãos para quem obedece, de uma maneira diferente. Hoje é diferente. Tem bênçãos materiais? Tem, é lógico. Jesus fala, olha como os lírios do campo se vestem. Nem Salomão, em toda a sua glória, tem uma roupa tão bonita quanto eles. Então, existem bênçãos materiais.
Mas assim, as bênçãos materiais vêm porque Deus é bom. Porque Ele é Pai. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que muitos de nós, se tiver uma carência, a gente derrete. Muitos de nós não têm estabilidade emocional para encarar uma fome. Muitos de nós, se tem uma perseguição, alguns chegam a negar Jesus. Entendeu? Até que ponto que nós estaríamos prontos para ver um filho nosso levar um tiro na cabeça igual um porco e não negar Jesus? Deus que me livre. Misericórdia. Entendeu? Porque falar é bonito, né? Aqui na igreja você vai no melhor estilo apóstolo Pedro. Senhor, se necessário for, morremos contigo. Ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas dentro da igreja a gente é bem estilo apóstolo Pedro. Só que no dia a dia, irmãos, perseguição pode ter um aspecto positivo? Pode. Mas na história da igreja, muita gente se afastou do caminho quando teve perseguição. Alguns voltaram. Aí entre eles e Deus, né? Mas, entendeu? Então cuidado. Eu já vi gente falando que vem uma perseguição para a igreja ser provada. Venha nada. Deixa a gente louvar e adorar o Senhor, fazer a obra de Deus. Amém? E aí, encerrando, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Do que Deus está falando aqui? Veja, na vinda do Messias, ele mandou João o Batista. Na vinda do Messias, no Monte da Transfiguração, Elias apareceu para Pedro, Tiago e João, juntamente com Moisés. Elias e Moisés apareceram. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos ter as 2 testemunhas. De Apocalipse 11. Então Deus, ele manda os seus mensageiros. Entendeu? Agora, olha que interessante. O que ele está falando aqui, o que acontece? Converter o coração. Converter o coração é nova aliança. Deus, tanto em Jeremias 31, como Ezequiel 28, se eu não estiver enganado, Deus fala na nova aliança. A promessa é o quê? De um novo coração. Sabe por que eu e você estamos sentados aqui, com essa cara linda, maravilhosa, cheirosa? Não é porque a gente é bom, é porque Deus teve que trocar nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque se Deus não tivesse tirado o coração de pedra e colocado o coração de carne, a gente estava no baile agora. Entendeu? Deus teve que fazer um milagre, chamado novo nascimento. A dureza do nosso coração era tal, a rebeldia do homem que sempre resiste a Deus era tal, que Deus teve que agir com uma graça irresistível. Deus agiu na circunstância de uma maneira que você, sem perceber, não conseguiu resistir. E com toda a sua força você creu nele. Mas nós sabemos pela Escritura que isso é uma obra dele. Agora, olha que interessante, Deus está falando o seguinte, olha, quando o coração é mudado, a minha consequência ruim, que no caso da lei de Moisés era maldição, aqui o contexto é da lei, ela não vem. Entendeu? Quando eu obedeço, quando eu sou propício ao Senhor, quando eu sou
um vaso para a honra. Vem consequências boas. Agora, quando eu não vou agindo dessa forma, eu vou cair lá em Pedro. É necessário que o juízo venha pela casa de Deus. Agora, olha o que é mais legal. Os irmãos sabem que aqui na nossa igreja nós entendemos que as profecias têm que se cumprir de uma maneira literal. E que existem profecias da vinda de Jesus que ainda não se cumpriram. E por essas profecias nós entendemos que Jesus vai vir, vai estabelecer o seu reino, e nós vamos reinar juntamente com Jesus. Por que a gente crê isso? Porque as profecias do Antigo Testamento, todas elas, se cumpriram de maneira literal. Como que eu sei disso? Olha que interessante. Vamos virar uma página. Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo, e o cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Quem é que se vestia de pelos de camelo, vivia no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e a mensagem dele era para o povo se arrepender? Elias. Isaías profetizou primeiro, Isaías 40. Malaquias confirma a profecia. Cumpriu? Sim ou não? Sim. Ele preparou o caminho? Depois de João Batista, Jesus veio com a pá? Sim. Batizou com o Espírito? Sim. Batizou com fogo? Sim. Tudo literal. Foi feita a separação entre quem teme a Deus e quem não teme a Deus? Vocês já vão entendendo onde eu quero chegar. Mateus 17. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e se transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Cumpriu? Com exatidão? Elias veio? Percebe? Eu tenho que lembrar que é escatologia. Existe aquele esquema de serra, lembra? Que existem eventos que eles são similares. Até que um evento final completa tudo. Entendeu? Aí, para encerrar, livro do Apocalipse, capítulo 11. Último livro da Bíblia. Apocalipse 11, versículo 3. Diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6.
Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem são esses? São duas testemunhas, dois profetas, que nós não sabemos quem são, que vão estar presentes na terra na grande tribulação. Mas olha os feitos dele. Quem foi que orou e a água virou sangue? Moisés. Moisés estava no Monte da Transfiguração? Sim. Quem foi que orou e ficou sem chuva 3 anos e meio, 1260 dias? Elias. Elias estava no Monte da Transfiguração? Então nós podemos afirmar com certeza que existem aspectos da profecia de Malaquias. O que acontece? Existe uma questão na teologia. Lembra disso, é o já e o ainda não. Por exemplo, o reino de Deus chegou? Sim, Jesus falou, o reino de Deus está em vós. A Bíblia nos ensina, Jesus reina nos céus. Ele já reina. Mas ainda não de maneira total como profetizaram os profetas do Antigo Testamento. É o já e o ainda não. Por exemplo, Israel foi alcançado pela nova aliança? Sim. Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé já foram alcançados. Mas ainda não, como Romanos 11 fala, todo Israel será salvo. Elias e Moisés já vieram? Já. Mas ainda não, como aqui no Apocalipse. Falta cumprir. Entendeu? Deus já estabeleceu juízo sobre os ímpios? Sim, nós vemos isso várias vezes. Mas, nosso último texto, Apocalipse 19. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14. E seguiam-no o exército no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Que profecia que está aqui? É a mesma citação de Malaquias. Se cumpriu? Dessa maneira aqui ainda não. Aqui é para o futuro. Mas lembra que Malaquias termina assim, ó, vocês pisarão a cinza. Esses cavalos brancos, irmãos, nós vamos estar juntos. No caminho existe um convite, ó, aves do céu, venham comer a carne e o sangue dos poderosos. Entendeu? Isso aqui é pré-batalha do Armagedon, na verdade, massacre do Armagedon. Então, veja, o homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Todo mundo que morre já vai para juízo, ou é céu ou é inferno. Todos. Na hora. Só que ainda falta uma coisa, Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Concorda que é o mesmo quadro de Malaquias? Então, o mesmo Deus que vem executando juízo na história, o mesmo Deus que veio para salvar e a partir daí, quem morre em Cristo já vai para o paraíso ou vai para o inferno, mas ainda existem profecias a serem cumpridas desse juízo final. O que eu estou querendo dizer para você, meu amigo? 400 anos antes de João Batista vir, foi profetizado que Elias viria. E Jesus falou, João é o Elias que tinha que vir, o mesmo espírito de Elias. Não bastasse isso, o próprio Elias, de que forma foi, a gente não sabe, mas ele materializou no Monte da Transfiguração, junto com Moisés. Entendeu? Todas as profecias do Senhor são confiáveis. Deus fala, Deus cumpre, Deus garante. É Ele que dá o resultado. Essa tem que ser a minha confiança. Porque vão haver momentos da nossa vida que quando a crise chegar, somente a esperança da vida eterna vai me dar ânimo. Somente a fé em Cristo Jesus é que vai me segurar. Guarde bem essas palavras, que pode chegar um dia na nossa vida que nós só vamos ter isso. Amém? Amém. Vamos orar?